Bora lá, eu vou explicar aqui como é que a gente chega nessa fórmula. Inicialmente, vamos partir aqui de um ácido, tá? Imagina que eu tenho ácido HA, certo? E esse ácido no meio aquoso, ele vai se dissociar formando H+, o próton H+, e o ânion A-, ok? Aí, lembrando aqui que eu tenho a relação de 1 para 1 para 1, certo? Aí a gente vai lembrar daquela tabelinha, não sei se tu se lembra daquela tabelinha lá que a gente utilizou no começo, que era início, reação e equilíbrio, tá? No início eu só tenho o ácido, eu ainda não formei o ânion nem o cátion, tá? Eu ainda não coloquei, por exemplo, o ácido na água, eu só tô com o ácido na minha mão. Então, no início, eu vou dizer que eu tenho um valor em número de mols de ácido igual a N, tá? E, consequentemente, como eu ainda não coloquei na água, eu tenho nada ainda de ânion nem de cátion, tá? Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar e vai trabalhar agora com uma nova constante, por assim dizer, que a gente chama de valor de dissociação. É essa constante aqui, que a gente chama de alfa, tá? Ela geralmente é expressa em porcentagem e ela vai dizer para mim quantos por cento do que eu tenho, no caso do ácido, dissociou nos íons, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho um valor de N igual a 10, ou seja, eu estou dizendo para você que inicialmente eu tenho 10 mols de HA, tá? E digamos que eu tenha um valor da constante de dissociação de 50%. Então, eu estou dizendo para você que desses 10 mols do ácido, 50% deles vão virar íons. Então, eu posso dizer que ó, o valor dos íons de H+, vai ser o número de mols de HA, que é 10, multiplicado pelo valor da constante de dissociação, que é 50%. Então, eu vou ter 5 mols de H+, tá? Então, sempre que eu quiser descobrir o valor em número de mols dos íons, eu vou pegar o número de mols do ácido e multiplicar pelo valor da constante de dissociação, tá? Então, ó, se eu quiser aqui, durante a reação, descobrir quantos mols do H+, e quantos mols do A- eu formei, eu vou pegar o N e multiplicar por alfa. Pegar o N e multiplicar por alfa. Se eu formo isso aqui, né, de íons, então quer dizer que essa mesma quantidade foi o que reagiu do ácido, não é isso? Lembrando que fica tudo multiplicado por 1, porque os coeficientes estequiométricos aqui são todos 1. Tá vendo? A gente parte desse pressuposto que são 1. Mas se aqui, né, em outro tipo de questão, por exemplo, se fosse um ácido assim, se fosse esse ácido, aí eu iria formar 2H+. Tá vendo? Aí, quando a gente fosse formar aqui o número de mols dos íons, ia ficar diferente, ó. Porque aqui eu teria um valor N, mas aqui eu estou formando um valor 2N. Aqui eu tenho 0, 0. E eu iria formar um valor 2 vezes N vezes alfa, porque o coeficiente geométrico aqui é 2. É aquela regrinha de 3, você lembra? Ah, se eu tenho um determinado valor de H2A, né? Só tenho um H2A e está para 2H+. É só uma regrinha de 3, entende? Eu estou sempre equilibrando o coeficiente estequiométrico. Mas nesse caso aqui, para fazer essa fórmula, a gente considera que os coeficientes estequiométricos são 1. Tá? Não precisa se preocupar com outra coisa, não. Aí, beleza. Eu tenho formado N vezes alfa dos íons. E eu também reagi, né? O que formou esses íons foi o mesmo valor do ácido, que é N vezes alfa, tá? Até porque, ó, se aqui eu tenho 10 mols de HA e 50% dele reagiu, né? Então, vai ficar também 10 vezes alfa, concorda? Para eu formar isso aqui tem que ter reagido, tá? Aí, ok. O equilíbrio. No equilíbrio, eu mantenho a quantidade de H+ e A-, mas no equilíbrio do ácido na forma molecular, eu vou retirar aquilo que reagiu. O que reagiu eu não tenho mais. O que reagiu foi o que formou os íons.
Então, o que sobrou vai ser o que eu tinha inicialmente, que é N, menos o que reagiu, que é N vezes alfa, tá? Então, sempre no equilíbrio eu vou ter assim. Eu vou ter a quantidade inicial menos o que reagiu do ácido na forma molecular. E eu vou ter o que formou tanto do H+, como o que formou do A-. Só que aqui está em quantidade de mols, concorda? Eu vou passar isso aqui para uma concentração. E a gente sabe que concentração é número de mols sobre o volume. Então, aqui vai ficar N menos N vezes alfa dividido pelo volume. Aqui vai ficar N vezes alfa dividido pelo volume. E aqui N vezes alfa dividido pelo volume. Aí aqui, ó, para simplificar esse N e esse N, eu vou dizer que é N vezes 1 menos alfa dividido por V, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Se você tentar multiplicar aqui, ó, esse N pelos valores que estão dentro do parêntese, você vai ver que vai dar a mesma coisa que eu tenho aqui em cima. Eu só reorganizei, tá? Aí, beleza. Como é que agora a gente vai calcular a constante do equilíbrio? Tu se lembra que a constante de equilíbrio é igual ao produto, né, a multiplicação da concentração dos produtos no equilíbrio dividido pela concentração dos reagentes no equilíbrio. Então, o valor, né, de K, que é a constante de equilíbrio, vai ser a concentração de K+, não, de H+ no equilíbrio pela concentração de A- no equilíbrio dividido pela concentração do ácido no equilíbrio. E quem são essas concentrações? São exatamente esses valores aqui que eu coloquei para você. Então, eu vou ter N vezes alfa dividido por V vezes N vezes alfa dividido por V dividido por N vezes 1 menos alfa dividido por V. Como eu tenho a multiplicação entre frações, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter N vezes alfa vezes N vezes alfa dividido por V vezes V, multiplicado pelo inverso da segunda, né? Eu vou inverter isso aqui. Aí vai ficar V dividido por N vezes 1 menos alfa. Aí eu posso cortar esse V com esse V e esse N com esse N aqui, por exemplo. Aí o que é que eu vou obter? Eu vou obter N vezes alfa ao quadrado dividido por V vezes 1 menos alfa, tá? Aí, quem é N dividido por V? N dividido por V é concentração molar. Então, eu vou ter, ó, molaridade, né, concentração molar, vezes alfa ao quadrado, dividido por 1 menos alfa. Aí, aqui a gente chega à fórmula que você estava esperando saber como é que se chegava nela.